Olá, pessoal. Estamos aqui na aula 12 de Filosofia do Direito e o tema hoje é ordem. Tá? Nunca vou esquecer de um depoimento de uma mineira que migrou para Singapura e dizia qual era a razão que ela não queria voltar para o Brasil. E agora estou citando, não estou parafraseando. Ela dizia, porque aqui em Singapura tem lei e ordem. No Brasil, não. E ela referia que em 30 minutos em Singapura ela conseguiu abrir uma empresa. No Brasil ela estava tentando fechar uma empresa há 2 anos, com os tributos já pagos, e não consegue. Ela diz, olha, eu sinto saudade do Brasil, mas eu não vou voltar. O ser humano quer ordem. Tá? E ele vai migrar de países que não têm ordem para países que têm ordem. Ordem para nós é um conceito um pouco pesado, não é? Está na nossa bandeira. Ordem e progresso, mas quem a colocou na nossa bandeira? Militares positivistas, né? Uma ideia de modernização autoritária, de cima para baixo da sociedade. Para eles, a ordem era a sociedade brasileira se acomodar aos seus planos, à sua visão tecnocrática de modernização. Por isso que a palavra ordem é pesada para o brasileiro, entre outras coisas. Mas nós, como qualquer povo do mundo, tá? Nós queremos ordem, né? E as pessoas migram. Ninguém migra de um lugar que tem pouca ordem para um lugar que tem ainda menos ordem. Ou seja, né, você sempre busca mais ordem na tua vida. O que se fala, né, de pessoas que migram do Brasil? Aqui tem segurança. O que é segurança? A segurança é um aspecto da ordem. Né? Ou seja, o lixo é recolhido, os contratos são cumpridos, as pessoas dão a sua palavra e a seguem, tá? A experiência de ordem. Né? Tem uma parente que mora num lugar do exterior, falou assim, eles fecham a rua, um país que tem ordem, né? Fecham a rua para fazer uma festa aqui da rua. Consegue imaginar isso? Fechar uma rua à noite para ter uma festa na rua. É um país que tem ordem, né? Então vamos ver o conceito de ordem. De onde é que vem essa ordem? Vem do direito. A experiência jurídica é a experiência da ordem. É a frase que está ali, que começa a frase de um jurista argentino, né? O professor Félix Lamas. A experiência jurídica é a experiência da ordem. Mas o que é a ordem? Vamos pegar um conceito geral e depois ir para a ordem no direito. A ordem é o modo como certos elementos de um todo ou de um conjunto se relacionam entre si. As partes de uma casa estão ordenadas umas em relação às outras. É uma definição de Tomás de Aquino. É a organização de elementos em um todo. Né? Esses elementos são vistos como partes agora de um todo. É a integração em um todo. Isso é ordem. Depois, né, aqui tem uma citação que São Tomás faz de Santo Agostinho, esse grande filósofo africano, né, Agostinho de Hipona, que dizia o seguinte: a bondade de qualquer parte é considerada em relação ao seu todo. Cara, quando um elemento é visto como parte de um todo, isso não é meramente descritivo, isso é avaliativo, né? A parte que não está bem integrada em o seu todo, ela é má. Né? Por isso diz Agostinho, Tomás de Aquino citando Agostinho, que é má a parte que não está conforme a seu todo. O conceito de ordem é um conceito valorativo. Tá? Dizer que o direito busca a ordem quer dizer que o bem próprio do direito é a ordem. Podemos falar também em complementaridade recíproca das partes de um todo. Isso tem mais a ver com o direito, né? Quando as pessoas se veem como parte de um todo, como parte de uma comunidade, né? Quando elas se complementam reciprocamente. Tá? Aí nós dizemos que elas estão numa situação de ordem. A ordem no mundo indo-europeu. Tá? E fui dar um pouco o vocabulário que a gente tem hoje de ordem, né? Nas línguas modernas indo-europeias. O termo sânscrito urta, ao iraniano arta, ao latim ars, artus, ritus, designam a ordem como adaptação harmoniosa das partes de um conjunto entre si. Essa definição do Emil Benveniste, o grande linguista, né? No seu vocabulário das instituições indo-europeias. E ele vai dizer, no sânscrito, urta, no iraniano, arta, no latim, ars, artus, ritus, designam a ordem como adaptação harmoniosa das partes de um conjunto entre si. A mesma definição de Tomás de Aquino, né?
o modo como as partes se ajustam entre si, se adaptam, se adequam umas às outras, né? Isso que forma a ordem. Lembrando a definição de Celso, né? Ius est ars boni et equi. O latim ars designa essa questão da ordem. A arte, uma produção de uma certa ordem, né? Quando é que a arte expressa a beleza? Tomás de Aquino dizia que a beleza é a proporção das partes num todo, tá bem? Quando alguma coisa é desproporcional, isso afeta a beleza. Então, a ordem está ligada também à noção de beleza, né? Então, aqui eu coloquei a ordem no direito, né, como ajustamento recíproco das expectativas e ações. Eu escolhi a palavra ajustamento porque ela tem na sua raiz o termo ius, né? O termo ius, o termo direito, ajustamento. Tá? Quando as pessoas se ajustam umas às outras, formando um nós, dizemos que estamos numa situação de ordem, numa situação de direito. Vamos ver Aristóteles e Tomás de Aquino, a relação entre ordem e direito, né? Então, Aristóteles, né? A ordem como função do direito, a ordem taxis no grego, né? E Aristóteles dizia, a lei é uma certa ordem, tá? A decisão judicial de que ao determinar o justo é a imposição da ordem na comunidade política. Qual é a função da lei? Ordem. Qual é a função da decisão judicial? Impor a ordem, taxis. O regime ou constituição, que é o conjunto das instituições que formam a politeia, o regime e a constituição, né? A Assembleia do Povo, os tribunais populares. E ele diz assim, o regime, a constituição, o regime democrático, o regime oligárquico, afinal de contas, o que é um regime? O que é uma constituição? É a ordem, taxis dos habitantes da cidade, tá? Um povo tem uma constituição quando ele é colocado numa certa ordem, ok? Tomás de Aquino, a ordem ordo como função do direito. Diz Tomás de Aquino, o que faz a justiça? E passo a citar, vocês têm todas as citações ali, né? A justiça ordena o ser humano nas suas relações com outrem. Tá? A justiça, o que nos ordena, né, na relação com o outro? O que cria ordem na vida social? A justiça. Tá? O papel da justiça é ordenar o ser humano nas suas relações com outrem. Uma situação de injustiça é uma situação de desordem. E Tomás de Aquino continua. Mediante as ações e coisas exteriores, que são a matéria da justiça, né? O direito não diz respeito à interioridade, aos afetos, mas somente ele disciplina atos e coisas, né, exteriores, pelas quais os seres humanos podem comunicar entre si. Como é que a gente entra em relação com os outros? Né? Ou através de ações, ou coisas usadas por essas ações. Né? Quando você troca alguma coisa ou empresta, nós comunicamos, comunicar-se por o próprio em comum, entrar em relação com o outro. O que se visa com a justiça é a ordem nas relações mútuas. Tá? Esses bens e esses atos devem estar ordenados para a gente poder comunicar com os outros. Né? Quando as propriedades podem ser transacionadas, podem ser trocadas, quando se tem segurança na propriedade, segurança na disponibilidade sobre a propriedade, para poder vendê-la, alugá-la, etc. Tá? Bom, então eu tenho ordem, é uma coisa exterior, é uma ação sobre uma coisa exterior. E eu posso me comunicar com a pessoa. Se eu não tenho segurança sobre a propriedade, se eu não tenho segurança no que eu posso exigir do outro, né, nas ações que são devidas a um contrato, por exemplo, a sociedade se encontra em desordem. E outra definição de Tomás de Aquino. A lei é um modo de ordenar a vida humana. Para que serve uma lei? Para criar ordem na nossa vida. Lembram, né, a frase dessa migrante mineira? Aqui tem lei e ordem, por isso que eu migrei. A lei humana foi instituída para ordenar os seres humanos uns para os outros. Outra definição de Tomás de Aquino. Por que nós temos leis? Para nos ordenarmos uns para os outros. Não em relação à liderança, tá? Não em relação ao soberano político para além de nós, mas nos ordenar uns em relação aos outros. Nos ajustar, né? Ajustar as nossas ações umas às outras, ajustar as expectativas.
E aqui, né, a gente entra agora, né? E continuando, Tomás de Aquino diz: como toda parte se ordena ao todo, como imperfeito ao perfeito, e cada ser humano é parte da comunidade perfeita, a cidade, é necessário que a lei vise a ordem para a felicidade comum. A lei tem que integrar cada um de nós como parte de um todo. Você está num condomínio. A lei, ou pelo menos o estatuto do condomínio, deve disciplinar, por exemplo, né? Quais são as ações possíveis. Eu posso fazer uma festa às 3 da manhã? Posso colocar o som muito alto? Um vizinho que tem um som muito alto, que quer fazer festa até às 3 da manhã, ele não se coloca como parte de um todo, né? Ele não é parte do condomínio, tá? Ele não está ajustado aos outros. Ele não quer a ordem. A ordem no direito. A ordem no direito é a efetivação da justiça. A gente já viu isso, né? Cabe à justiça ordenar o ser humano um para o outro. Não é um controle social, tá? Não é uma imposição, não é opressão. A ordem da justiça consiste em que se dê a cada um o que lhe é devido, Tomás de Aquino, né? E a ninguém se faça o indevido. Olha que interessante e que clareza, né, na definição lapidar de Tomás de Aquino. Qual é a ordem da justiça? Dar a cada um o que lhe é devido e que a ninguém se faça o indevido. Tá? Então, se a gente pode referir que a justiça é um elemento dinâmico do direito, né? Dar a cada um o que lhe é devido, a ordem pode ser designada como um estado de coisas, o elemento estático do direito, aquilo para o qual nós nos encaminhamos, que é a situação em que cada um tem o que lhe é devido e que a ninguém se faz o indevido. Então, não se opõe, nessa leitura clássica, né? Podemos dizer até republicana, né, de Aristóteles, Tomás de Aquino, justiça e ordem não se opõem. Tá? São dois modos que a gente vê o fenômeno do direito. Tá? Ou como um elemento dinâmico, uma atividade, né, dar a cada um que lhe é devido, ou como aquilo que nós queremos chegar. O que se quer no final do processo? Tá? No processo judicial. Que cada um tenha o que lhe é devido. Ou a pena, ou uma quantia de dinheiro, ou a devolução de um tributo, sei lá. Elementos da ordem. O primeiro elemento da ordem é a segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É uma certeza prática, não é uma certeza teórica. Certeza teórica eu posso ter que 2 mais 2 é igual a 4, mas é a certeza prática. Certeza prática, eu vou usar uma expressão aqui do Max Weber, é calculabilidade e previsibilidade. Eu calculo os meios para tornar previsíveis os fins. Eu sei que se eu fizer um contrato com esses termos, o tribunal vai interpretar desse modo. Tá? Então, é a certeza prática sobre o que é devido a cada um. Eu calculo os meios para tornar previsível alcançar os fins. Tá bem? Isso é segurança jurídica. Adam Smith. Né? Vocês sabem, tem um estudo, né, do professor Luciano da Ross, que era aqui da URGS, agora é um professor da Federal de Santa Catarina. Ele tem um estudo em que ele diz o seguinte: olha, o judiciário brasileiro cria sua própria demanda. Porque como você tem um grau muito baixo de segurança jurídica, né, praticamente você pode ter qualquer tipo de decisão, então vale a pena entrar sempre. Então, você não tem um represamento a priori das ações. Todo mundo entra pedindo tudo, porque pode ser que dê leve. Tá? Adam Smith diz o seguinte: quer seja o imposto leve ou pesado, a incerteza constitui sempre uma grande injustiça. Vou pegar uma frase de alguns grandes autores, né, para poder retratar e discutir com vocês a questão da segurança jurídica. Quer seja o imposto leve ou pesado, o imposto pode ser injusto por ser leve, né? Pode ser injusto por ser pesado, mas se ele é incerto, tá? Se você não tem segurança jurídica tributária, sempre é uma injustiça. Isso a gente tem que se dar conta, tá? É um direito que as pessoas têm direito ao direito. As pessoas têm um direito à ordem, é um direito humano esse. Tá? Se o direito é lotérico, tá? Dizem que nós temos, né, centenas de milhares de normas tributárias no Brasil. Se o direito se torna lotérico na sua elaboração, na sua aplicação, isso é uma injustiça para as pessoas. A injustiça formal é uma injustiça. Vocês estão fazendo o direito para evitar que as pessoas sejam vítimas desse tipo de injustiça, né? E que elas não precisem emigrar
para obter ordem em outra sociedade, porque a nossa sociedade é incapaz de dar a elas, né, fornecer ordem a elas. Né? O imposto que todo indivíduo é obrigado a pagar deve ser certo e não arbitrário. Continua a situação da riqueza das nações do Adam Smith, né? O tempo de pagamento, o modo de pagamento, o quantitativo a ser pago, tudo deve ser claro e simples para o contribuinte e para todas as outras pessoas. Caso contrário, todas as pessoas sujeitas ao imposto são colocadas mais ou menos sob o arbítrio do cobrador de impostos, sob o arbítrio do fisco. Pode cobrar qualquer coisa, porque ninguém sabe o que tem que pagar, quanto tem que pagar, como tem que pagar. Que ou pode agravar o imposto a um contribuinte desagradável, ou extorquir pelo terror de tal agravamento algum presente ou gratificação. A certeza de que cada indivíduo, do que cada indivíduo deve pagar, é na tributação um assunto de tão grande importância, que um grau considerável de desigualdade não constitui de perto, nem perto, né, um mal tão grande como um pequeno grau de incerteza. A insegurança jurídica, né, é uma injustiça maior, né, na visão do jurista, do que a desigualdade material, que é um problema especificamente político. Tá? Mas a justiça que o jurista tem que garantir é a justiça como ordem. Se ele não garante isso, tá? Se o direito não visa isso, ele perde a razão de ser. Tá? Você sabe que essa questão tributária no Brasil, né? O país é um dos países, eles fizeram um ranking mundial em termos de irracionalidade tributária. A gente só perdia para a Turquia. Nós somos o penúltimo do mundo, tá? Em termos de insegurança. É uma grande injustiça que a gente faz com as pessoas. Agora, Weber, né? Weber que também fala da racionalização do direito. Ou seja, como o direito se torna progressivamente mais seguro. E ele diz o seguinte: os burgueses têm de reclamar um direito inequívoco, claro, subtraído ao arbítrio administrativo e racional. Na Revolução Francesa, o que se dizia? Nós queremos um Código Civil. Por quê? Porque não havia como você empreender na França, dado o arbítrio dos administradores, que não seguiam nenhum tipo de lei, o arbítrio judicial. Né? Por isso que eles queriam um Código Civil. Assim como as interferências irracionais produzidas por privilégios concretos, isenção, subsídio, que garanta, antes de tudo, de maneira segura, a obrigatoriedade dos contratos. E, em decorrência dessas características, seja previsível em seu funcionamento. O Adam Smith chega a dizer que o que tornava a Inglaterra rica não era o livre comércio em si. O que tornava a Inglaterra rica era o fato de que as decisões judiciais eram previsíveis. Ele falou assim, aqui todo mundo tem tranquilidade, né? O trabalhador tem tranquilidade que o fruto do seu trabalho, o empreendedor, o fruto do seu empreendimento não lhe será tomado pelo arbítrio estatal, porque eles são protegidos pelo judiciário, tá bem? É isso que traz a prosperidade ao Reino Unido. Os interessados na transcrição do direito, sigo com Weber, né, costumam ser as classes sociais que no passado sofreram mais pela falta de normas inequivocamente fixas e acessíveis a todos. Isto é, adequadas ao controle da aplicação do direito. Quem é que luta sociologicamente? Né? O Weber é um sociólogo. Ele vai perguntar, mas quais são as classes sociais que querem um Código Civil, que querem um direito escrito? Aqueles que sofreram com a irracionalidade, a imprevisibilidade, a insegurança na aplicação do direito. Lembram, né? Qual é a primeira revolução democrática no Ocidente, né? É a revolução que leva Drácula ao poder, na Grécia, em 621 AC, em Atenas. E qual era a grande bandeira, né, dessa revolução? Que se redigissem as leis. Quem é que sofria com a aplicação irracional do direito incontrolável? O povão. Tá? Os nobres é que aplicavam o direito e o povo não tinha como controlar, porque o direito não estava escrito. Então, se querem realmente beneficiar o povo, lutem pela segurança jurídica. Tá? Quem consegue escapar, quem prefere um direito irracional, podemos dar um exemplo aqui, né? Dizem que a atual lei, né, de
de regulação bancária nos Estados Unidos tem 1.600 páginas. Tem um autor chamado Zingales, né, Luigi Zingales, e ele diz: essa lei foi feita pelo setor bancário para não ser aplicada. É uma confusão total. Tá? Eles são aqueles que se beneficiam, tá? Se beneficiam desse tipo de irracionalidade, porque não há como a administração tocar neles. Especialmente, portanto, as classes camponesas e burguesas frente aos nobres e às justiças notáveis dominadas pelos nobres, ou frente à aplicação sacerdotal do direito, que era a situação típica na antiguidade. Assim como hoje, né, os grandes bancos dos Estados Unidos conseguem contratar advogados de modo que o direito não se aplique a eles, né, as classes dominadas no passado precisavam que o direito fosse claro, certo e previsível, né? Então, os camponeses, as classes burguesas, né, frente aos nobres e à justiça dos notáveis, ou frente à aplicação do sacerdotal do direito. Né? Tornar o direito seguro é democratizá-lo. Aliás, não vejo outro modo de democratizá-lo senão torná-lo seguro. Hayek. A ordem em referência à sociedade significa essencialmente que a ação individual é guiada por uma efetiva previsibilidade. Ou seja, os indivíduos podem prever com elevado grau de confiabilidade que tipo de colaboração é lícito esperar dos outros. Fiz um contrato, sei que o outro vai cumprir. Posso prever isso? Posso, porque sei que eu posso recorrer ao judiciário. Bom, então, aqui é a ordem. Tá bem? Dizem de um outro estado, né? Não no Rio Grande do Sul. 40% dos imóveis para locação estavam fechados. Por quê? Porque ninguém sabia se ia conseguir, tá, desalojar, né, ou retomar o seu imóvel na falta de pagamento de aluguel. Também as sentenças judiciais iam para tudo quanto é lado. Bom, então você não tem previsibilidade nenhuma, não sabe o que vai escrever num contrato, porque não sabe se vai ter efetividade ou não. Essa é uma situação de desordem, que é simultaneamente uma situação de não direito. Então, esse é o primeiro elemento, tá? Um elemento que diz mais respeito às expectativas, né, sobre o comportamento alheio e estatal. Tá? O elemento da segurança jurídica. O segundo elemento da ordem é a paz, que é a proteção efetiva do que é devido a cada um. Diz Tomás de Aquino: são ordenadas pelo legislador algumas coisas pertencentes à boa disciplina, por meio da qual os cidadãos são formados para que conservem o bem comum da justiça e da paz. O legislador deve querer salvar as nossas almas? Emancipar-nos? Não, não. O legislador vai torná-los mais temperantes, mais moderados, mais corajosos? Não. Ele vai só produzir paz na sociedade. Tá? A boa disciplina. Que eu não realize atos, né, que perturbem a justiça, que eu não possa fazer o indevido aos outros. O fim da lei humana é a tranquilidade temporal da cidade. É a paz. Fim ao qual chega a lei coibindo os atos exteriores causadores de males que podem perturbar o estado pacífico da cidade. O que faz a lei, né, Tomás de Aquino? Proíbe a violência. O fim da lei humana é a tranquilidade temporal da cidade. Então, eu sempre digo que a transição entre a civilização e a barbárie é o seguinte: o país para o qual você vai, onde você mora, você pode caminhar à noite pelas ruas? Bom, você pode, então você está numa civitas, né? Você é civilizado. Se você não pode, você está na selva. Entendeu? Você está na lei da selva. Só os violentos é que podem sair à noite. Hobbes. Dado que a condição natural do ser humano é uma condição de guerra de todos contra todos, sempre o Hobbes com aquele otimismo dele, né? Segue-se que numa tal condição, todo ser humano tem direito a todas as coisas, incluindo os corpos dos outros. Fora do direito, e do Estado, diz o Hobbes, é cada um por si. Tá? Então, você está em estado de necessidade, então tu tem direito a tudo. Se precisar do corpo do outro para sobreviver, o Hobbes está valendo. Consequentemente, é um preceito ou regra geral da razão,
A razão nos comanda a buscar tudo aquilo que pode preservar a nossa vida. Então, a razão vai comandar o seguinte: que todo ser humano deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha a esperança de consegui-la. E caso não a consiga, pode procurar e usar todas as vantagens da guerra. Então, busque a paz. Tá? Saia da guerra, saia da situação de guerra, senão tua vida dá perigo. Desta lei fundamental da natureza, mediante a qual se impõe a todos os seres humanos que procurem a paz, deriva essa segunda lei. Primeira definição, primeira preceito que a razão me coloca. Busca a paz, senão prepara-te para a guerra, se você não conseguir. Segundo, tá? Que o ser humano concorde quando os outros também o façam, e na medida em que tal considere necessário para a paz e defesa de si mesmo, e renunciar ao seu direito a todas as coisas. O que leva as pessoas à guerra? Todos têm direito a tudo. Ah, bom, então vai ter guerra. Contentando-se em relação aos outros seres humanos com a mesma liberdade que os outros seres humanos permitem em relação a si mesmo. Tá? Então eu faço um contrato, um pacto, né? O famoso contrato social. Olha, eu quero essa esfera de liberdade para mim. E eu reconheço a mesma esfera de liberdade em vocês. Eu renuncio a tudo aquilo que estiver para além dessa esfera, essa minha autocompetência, esse âmbito de atuação livre. Porque enquanto cada ser humano tiver seu direito a fazer tudo quando queira, todos os seres humanos se encontrarão numa situação de guerra. É como se ele dissesse o seguinte: eu tenho que sair do direito subjetivo, todos têm direito, right, a tudo, e entrar no direito objetivo. Tá? E agora a gente vai ver no direito objetivo, que vai conferir realmente alguns direitos a todos nós, a todos, mas não todos os direitos a tudo, tá? A todos. Seguramente, quando dá direito, não há direito aos corpos dos outros, né? Eu restringo a liberdade de agir em relação aos demais. Moralidade. Esse é um bem da ordem. A ordem tem um valor intrínseco. Tá? E aqui eu estou usando Lon Fuller, que vocês estudaram lá na cadeira de introdução. Tá? Numa réplica a vários textos que escreveram contra ele. Primeiro, ele diz o seguinte: os seres humanos podem sujeitar a si mesmos a uma ordem criada deliberadamente por eles mesmos. A ordem ao qual a formiga se sujeita, a adaptação dela, né, a adequação dela, o ajustamento dela ao todo do formigueiro, não foi algo criado por ela, né? Mas a ordem na qual nós vivemos, a ordem jurídica, a ordem do direito é criada por nós. Esta ordem criada representa uma extensão das possibilidades abertas para os seres humanos, um enriquecimento da sua existência. Eu sei que vocês ficam lendo muito autor pós-moderno, aí Foucault, né? Ah, não, a ordem é opressão, a ordem é uma sacanagem, a ordem é um mandando no outro, tem um interessezinho por trás. Mas as pessoas não migram para onde não tem ordem. Tá? Elas vão para onde tem ordem, onde a atuação dos outros e a atuação do Estado é previsível. Uma conhecida me contava que num país onde tem ordem, ela foi pegar um ônibus à noite e estava com a filha dela, e sozinha no ponto, sozinha na rua. E a filha pergunta para ela, uma criança de 8, 9 anos: mãe, não tem perigo da gente ficar aqui esperando o ônibus? Essa hora? Ela falou: não tem perigo nenhum. O que diz a criança? Mãe, eu quero viver num país assim. Tá? Ou seja, num país onde tem ordem, onde ninguém se faz o que é indevido. O que é indevido? Agredir a pessoa, tá? Tocá-la nos seus bens, na sua integridade física, na sua integridade moral. Tá? Ordem é a situação na qual todos têm o que lhe é devido. O que é devido à pessoa de noite? O que é devido à ausência da violência? Isso que é devido. A linguagem mesmo é a mais difundida expressão desta ordem projetada. Tá? A própria linguagem tem que ter ordem. Sem gramática a gente não se entende. Nem a moral nem o direito seriam possíveis sem essa capacidade de criar e projetar a ordem. Tá? Claro, tem aqueles que fomentam o caos. Né?
Esses, esses se beneficiam da ausência de ordem, né? As capacidades morais e intelectuais, segundo Piaget, são desenvolvidas simultaneamente. Ambas exigem da criança a faculdade de distanciar-se, uma capacidade de parar e observar, uma habilidade de suspender o envolvimento emocional em uma situação imediata, que é tão característica de crianças muito pequenas. Quando você ensina a criança a não ter medo, por exemplo, do escuro, a criança está envolvida emocionalmente naquilo. Ok? Mas você diz, não, olha, mas no escuro, vou apagar a luz, vou acender a luz. Tudo continua como está. Eu quero que a criança se distancie. Nisso a criança, ela se aprimora moralmente, né? Ela adquire a virtude da fortaleza, saber identificar os perigos reais, tá? E não fugir de coisas que não são um perigo. E ela se aprimora também cognitivamente, não é assim? Ela fica sabendo que isso não é perigoso. Então, por isso que diz ele, né? O que as capacidades, dizia o Piaget, as capacidades morais e intelectuais, elas se desenvolvem simultaneamente. Esta visão, continuou Fuller, né, sugere uma afinidade entre ordem e racionalidade de um lado e comportamento moral de outro. Ser racional é conhecer a verdade, ser moral é querer o bem. E essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas. A gente pode dizer que a verdade é a dimensão cognitiva do bem, tá? E que o bem seria a dimensão volitiva, assim, objeto do desejo ou da vontade, né? Do ponto de vista da verdade. Então, de um modo mais claro, né? Saber a verdade e querer o bem, tá? São convergentes. Se eu sei, vejam tudo aquilo que agride hoje a racionalidade, né? A pessoa ser um negacionista climático, tá? Falar contra a vacina, acreditar no terraplanismo, isso não fica sem um impacto moral também. Tá? O rechaço à verdade, a recusa da verdade, tem um impacto moral. Então, há uma afinidade entre ordem e racionalidade e comportamento moral. Tá? Conhecer o mundo é conhecer a ordem do mundo. A razão só pode trabalhar com a ordem. Né? E agir moralmente é agir segundo a razão. Tá? Então, há uma afinidade entre ordem, racionalidade e moralidade. E, por fim, ele diz o seguinte, né? O entendimento mútuo depende da capacidade para transcender o self. Como é que eu posso me entender com vocês se eu não me coloco na perspectiva de vocês? E continuou Fuller. Assim, no direito e na moral, nós não podemos projetar nossa perspectiva sobre os outros. Eu sempre tenho que estar antecipando como é que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, nós não podemos condená-los, pensem no direito, né? Por violar regras que não foram publicadas, ou não podiam ser conhecidas por eles, nem puni-los por ocorrências que aconteceram sem sua falta ou intenção. Não posso, tá, recusar que as pessoas atuem segundo uma certa ordem. Há, deste modo, um sistema jurídico ordenado, formulado e administrado conscientemente, um certo respeito intrínseco pela dignidade humana. E é razoável supor que esse respeito tende a influenciar os fins substantivos do direito. Quando colocam assim, quando vou no mercado, colocam assim na lista. Frutas. Cara, mas que frutas você quer, velho? Tu quer banana, tu quer caqui, tu quer limão. Eu nunca sei qual é a fruta. Verdura. A mesma coisa, verduras. O que é verdura? Quer alface? Tu quer manjericão? Uma manjericão acho que é tempero. Quer radite? E aí depois me condenam quando eu trago a... Entendeu? Ah, mas não era essa fruta. Mas tu não pode me condenar. Tá? Você tem que transcender o self. Tem que se colocar na minha perspectiva, na perspectiva do cara que vai no mercado. Não pode projetar. Ah, mas era essa fruta que eu estava pensando. Tá? Assim não dá. Agora, olha que interessante que ele diz assim, né? Há desse modo, em um sistema jurídico ordenado, formulado e administrado conscientemente, um certo respeito intrínseco pela dignidade humana. Cara, quando a gente estabelece regras comuns,
regras claras, regras prospectivas, regras consistentes. Tá? Aquelas, né? Vocês conhecem a moralidade interna do direito do Fuller? Tá? Há um respeito pela dignidade humana. Quem aplica uma lei retroativamente está violando a dignidade humana. Quem legisla obscuramente está violando a dignidade humana. Então, diz o Fuller, é razoável supor que esse respeito tende a influenciar os fins substantivos do direito. Cara, há uma ordem jurídica clara, consistente. Tá? Há uma adesão a essa ordem jurídica. Aquele que está engajado nisso, aquele que está engajado na ordem, será que é um valor formal? Será que ele está... para ele é indiferente os fins substantivos do direito? Não, né? Quem que é o fim formal do direito, que é a ordem? Tá? É muito razoável supor e pressupor e esperar que ele vai querer também os fins substantivos do direito. Tá? Que são fins externos ao direito. Né? O fim interno ao direito é a ordem. Ordem, coerência e clareza possuem uma afinidade com a bondade e o comportamento moral. É assim que ele conclui. Claro, né? Pessoas obscuras, pessoas contraditórias, tá? Não tem afinidade com a bondade e o comportamento moral. Tá bem? Liberdade, um outro bem da ordem. O primeiro bem da ordem é a moralidade. Tá? O segundo bem da ordem é a liberdade. A moral jurídica pode ser neutra, diz o Fuller, acerca de uma vasta série de questões éticas, mas não pode ser neutra acerca da concepção do próprio ser humano. Todos vocês que escolheram fazer o direito, cursar o direito, vocês têm a mesma visão de ser humano. Tá? Variam muito. Vocês, né, vivem numa sociedade que tem um politeísmo dos valores. Quando a moral substantiva, vocês divergem. Alguém pode ser a favor da liberação das drogas, outro pode ser a favor da proibição das drogas. Então, vocês não são neutros acerca da concepção do ser humano. Tá? Nisso, há um consenso. E qual é? E por que ele diz isso? Engajar-se no empreendimento e sujeitar a conduta humana ao governo das regras. É como ele define o empreendimento jurídico, né? A gente pode dizer assim, o empreendimento de criar ordem na sociedade. Esse é o empreendimento jurídico. Necessariamente implica adesão à visão segundo o ser humano é um agente responsável, capaz de compreender e seguir regras, e responder pelas suas faltas. Por que eu tenho um direito? Por que eu tenho a noção de imputação, de imputabilidade, se eu não considero o ser humano um ser livre? É óbvio que isso é o pressuposto de todas as construções jurídicas, a autonomia da vontade, imputabilidade penal, toda a ideia de responsabilização jurídica depende dessa visão de ser humano. Pode não ser explícita, mas ela está sempre presente. Ele vai dizer, todo o distanciamento dos princípios da moral interna do direito constitui uma afronta à dignidade do ser humano como agente responsável. Ou seja, editar uma lei retroativa, editar uma lei contraditória, é uma violação à dignidade do ser humano como ser livre, né? Como é que eu vou poder seguir uma lei em que tem 2 artigos contraditórios? Como é que eu posso seguir uma lei que não foi editada ainda? Então, julgar as suas ações com base em regras não publicadas ou retroativas ou ordenar-lhes um ato impossível significa manifestar indiferença pela sua capacidade de autodeterminação. Ele pegou leve, né? Significa negar a liberdade do ser humano. E, por fim, o terceiro bem que a ordem nos traz, além da moralidade, tá? Além da liberdade, é o bem-estar humano. E aqui, né, o Hart dizia, olha, mas você pode ter ordem e pode ter muita injustiça substantiva. Na polêmica dele com o Fuller. E o Fuller diz o seguinte, entende Hart que a história fornece efetivamente exemplos significativos de regimes que combinaram uma fiel aderência moral interna do direito com uma indiferença brutal pela justiça e bem-estar do ser humano? Para lá, Hart, tu tem algum exemplo, velho? Tu tem algum exemplo de alguém que tivesse um Estado de Direito, um rule of law, tá? De congruência, né, entre o comportamento do Estado? Olha, nós temos que seguir as regras. Tá? Nós temos play by the rules. Né? Nós temos que jogar conforme as regras. Você já viu algum tirano fazer isso? Algum tirano dizer, não, mas o direito que eu mesmo editei diz isso. Então eu tenho que seguir. Isso eu não posso fazer.
Se é assim, seríamos gratos que ele nos fornecesse alguns exemplos históricos em torno dos quais poderíamos ter alguma discussão significativa. Isso é muito interessante, né? Não há nenhum exemplo histórico de adesão à ordem, de buscar o fim do direito à ordem e, ao mesmo tempo, desprezar o ser humano, que é o destinatário dessa ordem. A ordem é um bem para o ser humano. A ordem não é um bem para o governante. A ordem é um saco para o governante. Tá? Por quê? Porque ele está jungido, ele está preso, né? Ele está vinculado, ele está limitado. A gente vai ver mais adiante, né? Se eu digo, ó, vocês têm que ler esses 3 livros para a prova, não posso chegar na prova e dizer que eram 5. Então, eu me limitei. Tá? A ordem é algo que limita o poder dos governantes. Por isso que o ideal de Estado de Direito é algo tão importante para nós. Limita o arbítrio dos detentores do poder. Então, considerações finais. Diz o Führer, o direito é um empreendimento complexo, suscetível de vários graus de sucesso. O direito pode ser mais ou menos, então, exitoso na produção da ordem. Tá? Ou seja, o direito pode ser mais ou menos feliz conforme ele atinge o seu fim, que é a ordem. Tá? Há mais ordem no trânsito, no direito brasileiro, há mais direito de trânsito no Brasil do que na Itália. Há mais direito de trânsito no Reino Unido do que no Brasil. Há mais direito de trânsito na Alemanha do que no Reino Unido. Tá? Então, o direito é um empreendimento complexo. Ele é suscetível de vários graus de realização. No fundo, nós, juristas, pessoas que se dedicam ao direito, nós somos engajados nisso. Maximizar a produção de ordem para a sociedade. E com isso, pessoal,